Aleluia. Nossos corações estejam abertos, que nosso entendimento esteja livre de preocupações, livre de ansiedades, porque, saiba, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Não importa o dia, não importa a estação do ano, seja verão, seja inverno, o Senhor cuida de nós. Amém? Aleluia. Nós falamos há 2 semanas atrás, em Gálatas capítulo 5, e eu queria continuar nessa carta de Paulo, porque a gente começa a ler e estudar a palavra do Senhor e percebe que realmente a palavra se renova a cada manhã. Aleluia. A cada manhã, a cada dia, a palavra do Senhor nos revela que tem algo mais precioso do Senhor para a nossa vida. Nós lemos, nós aprendemos, nós aplicamos, nós praticamos. E aí nós voltamos a ler e descobrimos que tem algo novo de novo. Para nós aplicarmos, aprendermos e praticarmos na nossa vida. Porque Deus, Ele é bom. E a sua palavra, irmãos, ela permanece para sempre. Aleluia. Por todos os anos que ela já foi, por todos os anos que ela tem sido escrita, que ela foi escrita e ela estava de posse da humanidade, acredite, ela não se esgotou ainda. A revelação da palavra do Senhor ainda ela é diária, ela é constante. Aleluia. O tema da mensagem de 2 semanas atrás foi sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Todos nós somos livres em Cristo. Nós temos uma liberdade, porque outrora nós estávamos presos. Nós estávamos acorrentados ao pecado e com um destino terrível para a nossa vida, para a nossa família, para nossos filhos, pais, amigos. Bom, era um final triste. Não tínhamos Deus, não tinha esperança, não tínhamos salvação, e hoje nós temos Deus. Nós temos uma esperança, uma viva esperança. E mais do que isso, nós temos uma vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, que nós lemos, no versículo 13 em diante, nós encontramos pelo menos 14 referências ao Espírito Santo a partir de quando nós cremos no Senhor Jesus. A partir de quando nós cremos e o recebemos em nosso coração como uma porção a mais de vida, uma porção de vida dentro de nós, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Ele começa a mover as nossas vidas, a mover nossas atitudes, a mover nossas decisões. Afinal, nós não estamos mais na condição de mortos, nós estamos na condição de vivos. Aleluia. Porque nós somos nascidos segundo o Espírito, e é o Espírito que está dentro de nós que nos dá a certeza da salvação. Não é uma boa literatura, não é uma boa e elaborada mensagem que nos dá essa certeza. Ela nos ajuda, mas a certeza que nós temos salvação, ela vem do Espírito Santo. Porque diz a palavra que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Não precisa muita teologia para nós crermos nisso. Não precisa muito nós falarmos se nós somos nascidos segundo o Espírito e nós temos essa certeza da salvação. É o Espírito que nos capacita a viver para Cristo. Eu creio que não tem ninguém acorrentado, não tem ninguém pressionado para estar vindo à casa do Senhor, à presença do Senhor, a estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu não acredito que tenha ninguém forçado. Porque o que nos traz daqui é o Espírito Santo. O que nos move a querer ouvir é o Espírito Santo. E às vezes, quando por algum motivo, por trabalho, por enfermidade, por viagens, nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, de sentir a comunhão, essa atmosfera que é a presença do Senhor, nós sentimos falta. O nosso dia não está completo. A nossa semana não está completa, os dias vão passando e nós vamos ficando espiritualmente fracos, débeis, porque o nosso espírito clama dentro de nós por querer ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo não é apenas uma influência divina,
Ele é uma pessoa divina, tal como o Pai e o Filho. E Ele tem estado conosco todos os dias. Louvado seja Deus. É uma pessoa divina. Afinal, foi na cruz que Cristo, o Filho, pagou o preço daquilo que o Pai tinha planejado, tinha proposto para Ele. Mas pensando em nós. Ele pensava em nós, mas Ele olhava para nós e via assim que nós não tínhamos a capacidade de nos salvar ou de salvar alguém, ou principalmente de salvar a humanidade. E o que Ele fez? Ele enviou o seu único Filho, aquele única pessoa capaz de poder salvar toda a humanidade. Aleluia! E Ele pagou o preço daquilo que o Pai propôs, planejou para cada um de nós. E é o Espírito que personaliza e aplica isso na nossa vida diária. Quando nós, irmãos, nos sujeitamos a Ele, aí nós devemos nos sujeitar à vontade do Espírito Santo. Por que nós devemos nos sujeitar? Primeiro, porque não foi nós que escolheu a Ele. Oh, que maravilha! Foi Ele que escolheu a cada um de nós. E acredite, não foi há 5 anos, há 10 anos, há 15, há 20. Foi antes da fundação do mundo. Ele já nos escolheu. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui simplesmente passando o tempo, passando o inverno. Nós estamos aqui atendendo ao chamado de Cristo na nossa vida. Aleluia. Somos chamados para a liberdade. E aprendemos isso, que outrora estávamos presos, escravos do pecado, e hoje em Cristo gozamos dessa liberdade de poder glorificar a Deus. Aí você pode pensar assim, mas presbítero, eu nunca cometi nenhum crime. Eu nunca fiz nada de mal para ninguém, eu nunca fiz nada de mal para a sociedade, eu nunca matei, roubei, eu nunca fiz nada ilícito, nunca maltratei os meus pais. Do que na verdade eu sou livre? Eu sou livre da culpa do pecado, porque o pecado também habita em nossa carne. Mas em Cristo nós somos livres desta culpa do pecado, pois experimentamos o perdão de Deus. Todos nós experimentamos o perdão de Deus. Somos livres do castigo do pecado, pois Cristo morreu por ele na cruz. Louvado seja Deus. A consequência não nos atinge, a consequência não nos alcança, porque Cristo morreu por ele na cruz. Aleluia. Somos livres do poder do pecado sobre a nossa vida diária. Como nossa vida diária? Nós não pecamos somente uma vez. Diz a palavra que nós pecamos todos os dias. E aquele que diz que não tem pecado, diz a palavra que é mentiroso. Até por pensamento nós pecamos. Tanto a ponto que Pedro disse, mas Senhor, se até no pensar nós pecamos, como é possível alguém se salvar? O Senhor disse assim, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aleluia. Basta, irmãos, nós nos sujeitarmos ao Senhor. Basta nós nos sujeitarmos à sua vontade. Somos também livres da lei com seus preceitos, com suas ordenanças e com as suas ameaças. Somos livres. Louvado seja Deus. Mas Paulo nos dá um alerta, que nós não façamos desta liberdade com que ela se desbote, com que ela se degenere, com que nós possamos fazer dessa liberdade algo banal, banalizar a liberdade, a ponto de transformar em licenciosidade. Nós temos uma responsabilidade e nós vamos aprender hoje que a responsabilidade que nós temos é tão grande,
mas tão grande que nós podemos sofrer uma consequência terrível. Então vamos aprender isso hoje. Há muitos que dizem que se nós anularmos as leis e os regulamentos, causaremos para nós mesmos caos e destruição e anarquia. Eu digo para cada um dos irmãos que isso não é uma verdade, ou melhor, não é uma mentira. Tem uma certa propriedade se nós não assumirmos uma responsabilidade. Por quê, presbítero? Porque a graça é frágil? Porque a graça é falha? Não, porque o homem, usando dos atributos do seu livre-arbítrio, ele se afastou de Deus. E se afasta até os dias de hoje. Nós nos afastamos de Deus. Nós temos uma facilidade de nós resistirmos a Deus tão grande. E a gente percebe quando nós começamos a resistir aos nossos pais, resistir aos nossos líderes, aos nossos chefes, resistir aos mais velhos, aos nossos pastores, aos obreiros da igreja, e vamos resistindo ao ponto de até mesmo resistir ao Espírito Santo. Tanto que nós encontramos na Bíblia que o Espírito Santo, ele é uma pessoa tão amável, tão doce, mas é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Nós separamos da graça de Deus. Porque se há uma falsa graça, há também uma verdadeira graça. Pois existem falsos obreiros, falsos mestres, que ensinam falso evangelho, que fazem, que transformam esta liberdade em libertinagem. E aí todos vão não herdar a vida eterna, mas herdar uma destruição eterna, porque perderam esse privilégio, essa alegria de nós termos e assumirmos a responsabilidade da graça do Senhor. Aleluia. Aí foi que eu fiz naquela semana aqui, né? Liberdade mais amor, o serviço aos outros. Liberdade menos amor, licenciosidade e escravidão ao pecado. Nós devemos a cada dia expressar o amor de Deus que está derramado em nossos corações quando nós servimos ao ministério, quando nós servimos aos irmãos, quando nós servimos uns aos outros. Aí nós queremos uma maturidade espiritual, aí nós ansiamos por um crescimento espiritual. E olha, crescimento espiritual não é nós participarmos de grandes seminários, participarmos de importantes reuniões teológicas. A nossa maturidade espiritual, nosso crescimento espiritual é quando nós servimos aos irmãos com amor. Aleluia. Aí nós subimos, aí nós crescemos em forma de maturidade. Em um nível mais elevado, o Espírito Santo que habita nos concede o amor a qual precisamos para todas as ocasiões, para todos os momentos, para todas as situações. E é aqui que cada um de nós, eu creio que cada um de nós quer chegar em um nível melhor, em um nível maior de comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, a fé ela foi distribuída de forma igual para todos nós. Mas tem pessoas que vivem mais pela fé do que outras, que usam mais a fé do que outros. Por quê? Será que porque tem coragem? Será que porque consegue se libertar realmente das coisas cotidianas? Consegue se libertar daquilo que nos acorrenta como necessidades básicas? Em Mateus nós encontramos que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, louvado seja Deus. Ou será que nós estamos simplesmente buscando as primeiras coisas básicas, as coisas mais em
irrelevantes ou insignificantes e depois buscamos a Deus? É uma reflexão para a nossa vida. É a palavra do Senhor. E nós queremos chegar nesse nível mais elevado de comunhão. Porque lá em Gálatas, no capítulo 15, no versículo 15, nós encontramos aí que eles estavam se mordendo, eles estavam se devorando, eles estavam se matando um com os outros. Essa observação por si mesma mostra que a lei, essa lei, irmão, tão pura, tão verdadeira, ela não pode obrigar por si mesma as pessoas a se entenderem. Por mais regras, parâmetros, dogmas que uma igreja possa colocar, que ela possa adotar, nenhuma delas garante a nossa espiritualidade. Versículo 5, capítulo 5, versículo 15. Não garante a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é garantida quando nós praticamos a palavra do Senhor. Aleluia. A menos que o Espírito Santo tenha a permissão de encher o nosso coração com o amor de Deus. Aí, essa permissão, ela não vem de Deus. Nós já aprendemos isso. Essa permissão vem de cada um de nós. Porque o Espírito Santo está aqui dentro. O Espírito Santo está pairando sobre este lugar. Ele está deslumbrando e visualizando cada coração nesta noite. Cada necessidade, cada dificuldade, cada pensamento. Ele está observando. E a palavra do Senhor nos garante que se nós dermos ouvido à voz do Espírito Santo, se nós dermos essa liberdade a Ele, Ele opera em nossa vida sinais, maravilhas. Ele opera o que Ele quiser em nossas vidas. Tanto que nós encontramos aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça. Aquele que nesta noite ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então não depende de Deus, depende de mim, depende de nós, de cada um de nós. Bom, isso foi um alimento da semana passada, eu quis trazer para conectar a palavra de hoje, que nós vamos continuar com a liberdade que nós temos no Espírito Santo, pois é o Espírito que nos capacita a vencer a carne. Ainda no mesmo capítulo 5, mas no versículo 16 em diante, eu vou estar lendo aqui alguns versículos do 16 ao 21, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da lei, ou porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Nós vemos nesses poucos versículos que nós lemos algo bem incomum. No versículo 16 e no versículo 17 nós encontramos um conflito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Uma luta, uma guerra, um conflito, que essa guerra
esse conflito, ele não está nos ares. Ele está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. Assim como Isaac e Ismael no ventre da mãe brigava e lutava, assim o espírito e a carne encontram-se em conflito contínuo, constante, simbolizando a velha natureza. Ao se referir à carne, é evidente que Paulo não fala do corpo. Por que Paulo não falou do corpo e sim da carne? Porque o corpo é apenas um veículo que se move, que se direciona segundo uma vontade. A vontade da carne ou a vontade do espírito. Tanto que a carne e o sangue não herdarão a vida eterna, mas o corpo será transformado. O corpo será glorificado. Aleluia. Se o corpo não tivesse função para Deus, seria lançado fora. Mas o corpo ainda passará por uma transformação. Aleluia. Glória a Deus. Em um corpo glorioso. Não mais em um corpo de morte, mas um corpo de vida. Aleluia. O corpo é neutro, não pecaminoso. Quando o Espírito Santo controla o corpo, andamos no Espírito. Mas quando entregamos o corpo ao controle da carne, andamos segundo os desejos, as vontades, os anseios da carne. Andamos segundo as concupiscências da carne. O espírito e a carne têm desejos, irmãos, diferentes, opostos um ao outro. E isso gera dentro de cada um de nós algo chamado conflito, guerra, batalha, dentro de cada um de nós. Esses desejos são opostos. E na Bíblia nós encontramos inúmeros exemplos sobre estas lutas, sobre estes conflitos. Por exemplo, a ovelha é um animal limpo que se desvia e evita qualquer tipo de sujeira, diferente do porco, que seu habitat natural é a imundícia, é a sujeira, e ele adora, ele tem prazer em se revirar na lama. Em 2 Pedro, no capítulo 2, carta de Pedro, segunda carta de Pedro, lá próximo de Apocalipse, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. 2 Pedro 19 ao 22. Todos encontraram? Amém. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez, percebam, outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Versículo 22 e último. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Isso para nós é muito sério. Isso chama-se consequência. Se nós foi-nos abertos os olhos para a justiça, foi-nos aberto o entendimento para a graça, foi-nos aberto o coração para o Espírito Santo habitar, esteja longe de nós o pensar no que ficou para trás.
Louvado seja Deus. Essa é a palavra que anima. Essa é a palavra que nos dá graça. Essa é a palavra que dá, como disse o pastor, base. Que pavimenta nossos passos. Ainda que do lado direito, do lado esquerdo esteja lama e lodo, a palavra do Senhor nos garante que por onde nós caminharmos, terá uma base sólida, que é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou lhe dar um segundo exemplo. Noé, depois que a chuva cessou e a arca parou sobre o cume de um monte, Noé soltou um corvo. Gênesis capítulo 8, versículo 8. Primeiro livro, Gênesis 8, versículo 8, que diz assim: depois soltou, capítulo 8, versículo 6. Amém? Amém. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secassem de sobre a terra. Amém? Amém. Ele soltou um corvo. O corvo é uma ave de rapina, é uma ave carnívora, portanto deve ter encontrado alimento de sobra, porque havia vários cadáveres boiando, flutuando sobre aquelas águas, e o corvo se alimentava daquilo, do podre, do estragado, do que não prestava. O corvo é essa ave, deve ter encontrado muito alimento, mas Noé soltou uma pomba, uma ave limpa. No versículo 8 diz assim, no mesmo capítulo: depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado, e sobre a face sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a sua planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou e voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancara uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Versículo 12 e último. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Quando soltou a pomba pela última vez, nós percebemos que ela não voltou. Logo, Noé concluiu que ela encontrou um lugar limpo para pousar. Aleluia. Aleluia. A velha natureza é como o porco e como um corvo, sempre procurando algo imundo, algo impuro para se alimentar, para se revirar, para se remexer. Mas nossa nova natureza, essa nossa nova vida é como a ovelha e a pomba, ansiando por aquilo que é limpo e santo. Aleluia. O que nos move a vir ouvir a palavra do Senhor é essa nova natureza que nós temos. E quando nós perdemos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de participar do culto ao Senhor, sentimos essa falta. Porque nós não temos mais essa velha natureza, mas vivemos em novidade de vida. Aleluia. E ansiamos por aquilo que é limpo e santo. Glória a Deus. Não é de se admirar, irmãos, que ocorra dentro de cada um de nós um conflito, uma batalha, uma guerra. Ou nós
pendemos para o Espírito ou nós pendemos para a carne. Esse veículo, que é o corpo, está à disposição. E nós devemos deixar que o Espírito Santo controle nossa vida. Aleluia. A pessoa não salva, ela não pode experimentar esta batalha. Ela não tem como experimentar esta batalha, porque diz a palavra do Senhor que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. E aquele que é espiritual, de ninguém é discernido. Logo, para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não conhece a Cristo, para aquele que não tem o Espírito Santo, tudo é coincidência, tudo é consequência da vida, tudo é o mover do universo. Mas cada um de nós sabe, temos o pleno conhecimento que Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós, seja na alegria, seja nas provas. Louvado seja Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vós, porém, amém? Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí você pode parar e pensar, presbítero Elielbe, como eu tenho certeza que o Espírito Santo está em mim? A prova é que você está aqui. Louvado seja Deus. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, nós não temos vontade de ouvir a palavra do Senhor. Você percebe isso quando você fala de Deus para alguém, para um amigo, para um vizinho, na escola, no trabalho. A pessoa de imediato repudia, se aborrece, te ofende. É porque ela não tem o Espírito Santo. Cabe a cada um de nós interceder por ela, orar por ela, para que o Espírito Santo veja que nós temos o amor de Deus pelaquela pessoa. Aleluia. Aí Deus move as águas, aí Deus move situações, porque tais pessoas, por não passarem batalhas, não podem ter conquistas. Se nós não temos batalhas, se nós não temos lutas, nós não teremos, irmãos, conquistas, vitórias. Todos querem as vitórias, todos querem os troféus, todos querem as medalhas, todos querem os prêmios. Mas lutas, não. Eu também não quero. Mas não compete a mim escolher o que eu quero, mas sim aceitar a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. A conquista. Segundo ponto, a conquista. Primeiro era o conflito. Segundo, a conquista. No versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas diz assim a palavra do Senhor: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Aí nós temos uma solução. A solução não é nós lutarmos contra a nossa carne. Saiu um tanto, como é que é? Com o que eu vou lutar? Nós não devemos lutar contra a carne, mas sim se entregar à vontade do Espírito Santo. Aleluia. A carne, irmãos, não é como uma roupa de inverno que a gente deixa no armário quando chega o verão. A carne não é como uma roupa de verão que nós deixamos no guarda-roupa, no roupeiro, quando chega o inverno. A carne vai junto conosco. A carne se move junto conosco. A vontade da carne está junto conosco. Portanto, essa briga diária, essa luta constante, marido com esposa, pais com filhos, irmãos contra irmãos, amigos contra amigos,
é uma briga constante, é uma contrariedade constante. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, diz a palavra do Senhor. Nós devemos aceitar a vontade do Espírito Santo e aceitar esta verdade, porque é isso que diz o versículo 18. Literalmente, é o próprio Espírito Santo que escreveu a lei de Deus em nossos corações. Está aqui a responsabilidade da qual eu falei no início. Para o povo judeu que observa a lei, escrito, ainda que seja numa pedra, pelo dedo de Deus, eles só podem observar a lei externa. Nunca irão observar a lei interna. E Deus não escreveu para a igreja de Cristo uma lei externa, Ele escreveu uma lei interna, porque está escrito em nossos corações, louvado seja Deus. É uma responsabilidade maior. Por quê? Porque, irmãos, nós não estamos falando demonstrando aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro. É verdade, sim, Senhor Jesus. Vocês percebam? Porque o externo não pode mudar o que está dentro de nós, mas o que está dentro de nós pode mudar o que está externamente. Glória a Deus. Transformai pela renovação do vosso entendimento, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. Aquilo que é bom, perfeito e agradável está aqui dentro e pode sair daqui de dentro para fora. Louvado seja Deus. Essa é uma responsabilidade muito grande que a igreja tem. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, já partindo para o final, Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque com uma só oblação, irmãos, quer dizer oferta. O significado dessa palavra é oferta. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Aleluia! Isso é para nós, é para a igreja de Cristo, é para cada um de nós. Agora não tem nós porque nós dizermos, não, porque fulano ele é mais usado pelo Espírito Santo, porque ciclano é mais usado pelo Espírito Santo, ele tem mais fé do que eu. Não. Todos nós temos a mesma porção do Espírito, temos a mesma porção de fé, a qual Cristo dividiu para a sua igreja. Aleluia! Você não vai sair por aquela porta com mais, nem com menos do Espírito, mas você vai sair mais esclarecido daquilo que você tem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! De modo que desejamos lhe obedecer em amor. E quando nós fazemos algo, quando nós tomamos uma decisão, temos que ter uma prerrogativa, um princípio básico para a vida cristã: o amor de Deus. Agora me explique esse amor de Deus. Agora se explique o amor de Deus na sua vida. Outra hora nós estávamos longe, totalmente afastados, sem esperança, sem Deus, e hoje nós temos uma viva esperança, hoje nós temos Deus, hoje nós temos o nosso nome escrito nos céus. Aleluia! O amor de Deus para uns é loucura, para outros é escândalo,
Mas o amor de Deus para nós é graça. E diz que já está derramado em nossos corações. Um alerta, uma advertência. Ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito são atitudes opostas, diferentes de se entregar às concupiscências da carne, por mais legais que pareçam, por mais bonitas que pareçam, elas são diferentes, elas são opostas. E o que fazer? Vamos ao terceiro e último ponto, a crucificação. Aqueles que vieram ontem pegaram uma excelente parte sobre a crucificação. Nós vamos continuar no mesmo pensamento, mas aqui em Gálatas, ainda no capítulo 5, mas no versículo 19. Versículo 19 que diz assim: porque as obras, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora Paulo faz essa referência a uma lista, né? Ele enumera uma lista de algumas obras perversas da carne. A carne pode gerar o pecado, mas jamais será capaz de produzir a justificação de Deus. O que é a justificação de Deus? Eu fiz porque eu estava fraco. Eu fiz porque eu estava deprimido. Eu fiz porque eu estava com raiva. Não. Nós devemos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Todos eles. Em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deus conhece o nosso coração. Diz a palavra do Senhor que a sua palavra é como uma espada de 2 fios que vai na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e tem a capacidade de discernir a intenção do coração. Porque diz que a mais densa treva é como a luz do meio-dia perante os olhos do Senhor. A intenção do nosso coração, Deus conhece, Deus sabe, Deus conhece até mesmo as palavras antes de chegarem aos nossos lábios. Deus conhece, por quê? Porque Ele não olha por fora, pela aparência, Ele olha para dentro de cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. E esta lista pode ser dividida em 3 categorias. Os pecados sensuais, que fala da prostituição, da sensualidade e da sexualidade. Os pecados supersticiosos, um deles é a idolatria, que continua até os dias de hoje, e significa simplesmente colocar outra coisa antes, na frente de Deus ou na frente das pessoas. Devemos adorar a Deus, devemos amar as pessoas e usar as coisas, mas o que na maioria das vezes é feita, usamos as pessoas, amamos a nós mesmos e usamos e adoramos as coisas, e Deus fica de fora. E os pecados sociais, os pecados sensuais, os pecados supersticiosos e os pecados sociais. Inimizades é o mesmo que ódio, uma atitude mental que provoca afronta para com o próximo.
para com as pessoas, essa atitude gera uma desarmonia nos relacionamentos. Iras, pelejas, porfias, ciúmes, refere-se à rivalidade. Paulo ele faz uma lista imensa sobre essas obras, mas cada coisa que ele coloca, cada nome que ele coloca não tem uma consequência diferente, não. Só existe uma única consequência. As pessoas que praticam estes pecados não herdarão a vida eterna. A carta de Gálatas, ela não foi escrita para o mundo. Ela não foi escrita para os judeus. Ela não foi escrita para os fariseus, para os saduceus, para os escribas. A carta de Paulo ela foi escrita para a igreja de Cristo. Portanto, devemos tomar posse da palavra. Devemos aplicá-la em nossa vida e praticá-la diariamente, porque da outra forma ou de outra forma, nós não herdaremos o reino de Deus. E o que nós queremos mais do que herdar o reino de Deus? Ter boa casa, bom trabalho, bons carros, bons relacionamentos. Eu acredito que tudo isso, né, pastor, é inútil se nós perdermos a vida eterna. Do que vale ganhar o mundo e suas riquezas e perdermos a salvação? Paulo não fala de um ato simplesmente de pecar. Ele fala da prática constante, contínua e diária. Não esqueça, o fato de nós hoje vivermos na graça ou debaixo da graça não nos dá o direito ou a desculpa de pecar. Romanos no capítulo 6, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Responde Paulo, de modo nenhum. Pelo contrário, a graça de Deus serve de estímulo para cada um de nós para obedecer ao Senhor. Aleluia. Nós não pagamos nada por ela. Nós só temos que aceitá-la em nossa vida e obedecer. E eu resumo aqui como o cristão lida com a velha natureza. Agora é a prova final. Agora é a resposta final. Não é somente apontar as nossas falhas, apontar os nossos erros, o que eu acredito que todos nós, na sua sã consciência, sabem onde é falho, sabe onde é fraco, sabe onde é mais vulnerável. E aí nesse ponto é que a carne trabalha. Aí nesse ponto é que o inimigo trabalha. Aí não adianta nós culparmos ele, porque todos nós, estamos dando margem, estamos dando a ele autoridade de trabalhar em nossa vida, porque nós sabemos onde nós somos fracos e nós não sabemos como lidar. E como nós devemos lidar? Versículo 24, diz a palavra do Senhor, que nós devemos crucificar todas as nossas paixões, todas as nossas... Versículo 24 do capítulo 5. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e suas concupiscências. Devemos crucificar, mortificar a nossa vida. Jejum, oração, clamor, cada dia. Paulo explica que o cristão é identificado com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Morremos com Ele,
fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Aleluia. Cristo não apenas morreu por nós, mas nós, cada um de nós, morremos por Cristo, ou morremos com Cristo. Ele morreu por nós para remover o castigo do pecado, mas nós morremos com Cristo para romper o poder do pecado em nossa vida. Concluo aqui. Não devemos coisa alguma à carne, mas todos nós, toda a igreja de Cristo, todos nós somos devedores do Espírito Santo. Aleluia. Fique de pé. O Espírito Santo se alegra quando nós o recebemos e quando nós o aceitamos e quando nós nos submetemos a Ele. Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele nos ensina por onde nós devemos andar, o que nós devemos falar e fazer. Que cada dia nós não deixemos o Espírito Santo fora das nossas decisões, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Pelo contrário, saiba que em todo momento, em todo instante, o Espírito Santo está conosco, ajudando em nossas fraquezas, ajudando em nossas debilidades, para que um dia nós possamos encontrar com o Senhor na varonilidade de Cristo, cada um de nós. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a cada dia nos esclarece, Senhor, o que nós temos e o que nós podemos fazer, Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer ou realizar nesta terra, mas contigo podemos todas as coisas, Pai. Que a cada dia o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar em nossa vida como um corpo, Senhor. Oh, Pai, unido, Senhor, e bem ajustado, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai querido. Que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus.